Fala menina, tudo bem com você? Bem-vinda a esse ano maravilhoso que começou faz poucos meses, né? Mas se você, assim como eu, está querendo emagrecer, não está feliz com o seu peso, está se sentindo muitos ou alguns quilos acima, eu tenho as melhores dicas que você pode receber nesse YouTube todo. Porque se eu emagreci, se eu perdi peso, eu tenho certeza que você também pode. Eu vou dar 9 dicas para como emagrecer de vez. Não vai ser a dica da dieta maravilhosa que você vai perder alguns quilos e depois engordar tudo de novo, e nem aquele remédio caríssimo que a gente sabe que perde peso, mas é caro e depois volta tudo de novo quando você para de tomar. Eu mesma já tomei remédio, vários tipos de remédio para emagrecer. Paro de tomar, ganho todo o peso novamente. Então, as dicas para emagrecer, as 9 dicas para emagrecer que eu vou deixar neste vídeo, são dicas para você colocar no seu dia a dia sem sofrer. Você vai perder peso sem sofrer. E a primeira dica que eu quero dar para você é: porcaria é porcaria. O que isso quer dizer? Tudo que a gente olha no supermercado ou na casa de alguém ou com alguma amiga e pensa, isso daí parece muito gostoso, mas eu sei que é uma porcaria. Com certeza isso não vai fazer bem para o seu corpo. Não tem como uma coisa que você não sabe o que é, cheia de químicas, cheia de coisas processadas, fazer mal para o seu corpo, fazer bem para o seu corpo. Não vai te ajudar a emagrecer. Aquilo vai parar no seu corpo ou vai prejudicar algum funcionamento, o funcionamento de algum órgão seu. E eu tenho um desafio para você emagrecer. Se você ficar uma semaninha, tomando água só, sem refrigerante, que é uma coisa industrializada, que a maioria das pessoas costumam tomar, né? Sem coisas industrializadas como embutidos, que é presunto, queijo, queijo industrializado, né? Que vem no plástico. Sem coisas gordurosas, salgadinho, sabe? Bolacha, todas essas coisas que são preparadas. Pão, pão puma, iogurte cheio de sabor, de aditivo. Se você ficar uma semaninha, álcool também, tira o álcool, sem tomar, sem comer essas coisas, o seu corpo já vai mudar. Você já vai sentir a diferença. Então faça esse desafio, que porcaria, porcaria, olhe o alimento, a coisa que você está comendo e fala, isso me parece bom ou não? Ou é uma porcaria? Se for uma porcaria, minha querida, pode até ser de baixa caloria, por exemplo, Coca Zero. A caloria é baixa, mas aquilo é cheio de química. Não vai te fazer bem. Aquilo não é uma coisa saudável para você tomar. Eu, particularmente, quando estou tomando refrigerante, já tomo logo a Coca normal, porque já que eu tô tomando uma coisa que vai me fazer mal, eu tomo a pior, então, né? Então, não sejamos hipócritas tomando coisas que achamos que não fazem mal e faz. Vamos para a próxima dica, então. A segunda dica que eu tenho para te dar é: corte os óleos da sua vida. Nossa, mas eu não vou mais tomar nada de óleo. Pode sim temperar a salada com azeitezinho, mas você vai fazer um arroz integral. Por que você precisa de óleo? Eu tenho receitas aqui no meu canal de como fazer arroz e eu não coloco óleo no arroz. Por que cortar o óleo?
O óleo, apesar de dar um certo prazer, né? A gordura dá um certo prazer. Mas enquanto você não emagrecer, não chegar no seu peso ideal, corta o óleo da sua vida, que você também vai ver a diferença que dá. Só você fazer um teste. Pega um guardanapo ou sua mão mesmo. Um dia frio. Passa o óleo no seu corpo. Fala pra mim, óleo, na verdade, óleo cosmético. Passa o óleo cosmético no seu corpo. Fala pra mim como que seu corpo vai ficar. Você não vai ficar com tanto frio, você vai ficar até com calor. Por quê? Porque o óleo, ele fecha os poros. E do mesmo jeito que ele faz por fora, ele faz por dentro também, não é mesmo? Ele fecha os seus poros e evita de você receber os nutrientes necessários dos seus alimentos que já estavam, que não eram porcaria, né? Que são alimentos bons. E ele não deixa o seu corpo receber nutriente. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar querendo sempre, seu corpo vai querer ficar consumindo nutrientes, consumindo coisas cada vez mais, porque o seu corpo não está absorvendo os nutrientes necessários. Então, corta o óleo. Quando você começar a cortar coisas oleosas, além de, lógico, frituras e coisas industrializadas com óleo, coisa industrializada é a pior coisa, você vai ver a diferença no seu corpo também, quando você comer menos óleo. E se você não consegue cortar óleo, eu deixo a dica para você que tem uma graninha sobrando, tomar o Orlistat. Vai no médico e pergunta para ele sobre o Orlistat. Toma o Orlistat sempre quando você comer alguma coisa oleosa. Você vai ver a tranqueira, a coisa tóxica que vai ter no seu corpo. Só de comer óleo. Gente, depois que eu comecei a tomar esse remédio, toda vez que eu como alguma coisa de óleo, eu já vejo o óleo parando na minha coxa. Já sei de onde que tá vindo a celulite que eu tenho. A terceira dica que eu tenho para te dar é: siga os seus instintos naturais e menos o que os outros dizem. Ah, mas a minha irmã está comendo só ovo. Dieta do ovo para emagrecer. Vou fazer porque ela emagreceu, vou emagrecer também. Você vai ficar indisposta, você vai ficar chateada. Por quê? Porque você não está comendo o que o seu corpo precisa. Ou senão, eu vou virar vegana porque sinto que preciso virar vegana. Não funciona assim. Se você precisa comer carne, lógico, né, gente? Que respeitando também todos os limites. Eu não vou comer um balde de comida, porque obviamente eu vou engordar. Mas senta num rodízio de japonês, por exemplo. Você vai comer até passar mal? Você precisa mesmo disso? Respira, seja autocrítica. Entenda se você precisa realmente comer tudo que você come. Porque se você começar a seguir o seu instinto, eu tenho absoluta certeza que você vai começar a prestar mais atenção nas comidas. Você vai começar a saborear mais, por exemplo, frutas e verduras. Não sei se você gosta. Deixa aqui nos comentários se você gosta ou não. E qual é a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gosta de coisas saudáveis. E aí você vai começar a comer coisas saudáveis. E seu corpo vai começar a gostar e você vai começar a se adaptar e você não vai nem lembrar daquelas coisas que te fazem mal. E quando uma pessoa te oferecer alguma coisa que você nem gosta tanto, você não vai ter apetite para aquilo. Então, começa a seguir a sua cabeça, os seus instintos para comer o que realmente você gosta. Aí eu vou falar assim, nossa, não... Ai, mas eu gosto mesmo do cheddar do McDonald's. Eu gosto de hambúrguer. Gosta mesmo? Para pra pensar. Você gosta mesmo de comer aquilo? Então, fica aí a reflexão. Toda vez que você for comer alguma coisa assim que... Mas eu gosto mesmo disso ou porque tô sendo impulsionada pra comer isso que eu tô comendo? Quarta dica agora pra você... Presta atenção, tá prestando atenção aqui comigo? Aqui, ó. Essa é importante e é específica. A quarta dica para emagrecer é: evite misturar alimentos gordurosos e alimentos com carboidrato. O que é gordura?
Uma coxinha, por exemplo. Você vai misturar uma coxinha com... Você vai comer uma coxinha, você vai estar comendo gordura e carboidrato. Se você está comendo gordura e carboidrato, você está dizendo para o seu corpo: olha, corpo, estou te dando fontes de energia muito pesadas, que é gordura e carboidrato. O que seu corpo vai fazer? Nossa, eu sempre vou ter isso, então eu vou sempre pedir isso para ela. Lógico, né? Que se você está acostumada a comer bastante pão, massa, bacon, tudo junto, seu corpo ainda está acostumado a comer tudo isso junto. Mas começa a cortar. Ah, hoje eu tô com vontade de comer bacon. Vou comer só bacon, não vou comer bacon com pão. Hoje eu tô com vontade de comer arroz. Vou comer só arroz, não vou comer arroz com torresmo. Estou dando uns exemplos aqui, né? Gordíssimos, os limites da gordice. Mas, quando eu falo gordice, é calórico, tá, gente? Mas é isso que acontece. Quando você come um tipo de alimento e o outro de energia, seu corpo começa a ficar viciado nesses alimentos que te dão energia e vai te pedir mais e mais e mais energia. A alça do meu sutiã aqui tá caindo porque eu emagreci, né? As coisas estão diminuindo, tem que comprar roupa nova. Dica número 5. Se preocupe mais com a qualidade nutricional geral dos alimentos do que com o tipo de alimento que ele é. Por exemplo, eu vou comer só muito carboidrato, ou muita gordura, ou muita proteína. Não. Vê como que o alimento no geral se comporta, né? Tem aqueles super alimentos, eu aconselho você a procurar uma Nutri, né? Ou aí na internet tem, no YouTube mesmo, tem várias Nutris falando sobre classes de alimentos, e procure por super alimentos, aqueles alimentos que já tem tudo numa coisa só, vitamina, proteína, tudo. Eu acho que inhame é um desses super alimentos e é ótimo. Cevadinha também é muito bom para isso, né? Então, dá uma olhada lá no YouTube, procura sobre super alimentos e começa a se preocupar mais sobre o que cada alimento tem para te oferecer, não pela classe desse alimento. Próxima dica: entenda mais o seu corpo e menos os influencers. Nossa, Viane, mas você tá aqui me falando que eu não devo comer? Sim, estou te falando mais ou menos, porque o que eu quero dizer é para você se preocupar mais com o que você come e o que te faz bem. Às vezes alguém tá comendo grão de bico adoidado, é a moda do momento comer grão de bico. Você come grão de bico, você começa a virar eu nem sei como falar isso aqui, uma bolinha, um balãozinho de festa cheio de gases, sabe? É o que acontece comigo com soja, com feijão. Eu amo feijão, mas se eu como muito feijão, soja também. Se eu como muita soja, eu fico cheia de gases. Então, soja pra mim não faz bem. Eu não vou ficar comendo soja pra ficar me sentindo mal depois. Lembrando que você ingere as coisas pra se sentir bem, pra te dar energia, para você fazer atividades, para você conquistar os seus objetivos de vida, entendeu? Então, a sua alimentação não pode te atrapalhar a você ser livre, deixar o seu corpo livre, né? Então, se você come alguma coisa só porque tá na moda e aí seu cabelo cai, mas estão falando que emagrece, errado. Se você come alguma coisa e você fica cheia de gases ou você fica constipada, tá errado. Coma aquilo que te faz bem, que te dá prazer. Lógico que naquele universo de alimentos saudáveis que a gente falou lá no começo do vídeo. Dica número 7. Ache exercícios que você consegue incluir como estilo de vida para você. Ai, Viviane, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Alguma coisa que você consiga incluir no seu dia a dia. Eu gosto muito de dançar. Antes desse período que a gente ficou trancado em casa, eu saía todo final de semana, ou pelo menos até nas quintas-feiras, para dançar. Para sair à noite. Ou seja, eu fazia exercício físico e saía, e eu ia da minha casa até a danceteria a pé. Então, assim,
eu fazia bastante exercício físico aos finais de semana e durante o dia, sábado e domingo, eu ainda ficava andando pelo centro de São Paulo, porque eu amo caminhar, fazer caminhadas. Comecei a entrar na academia e não consigo ter disciplina para ir na academia, porque não faz parte de mim. Já fez há um tempo atrás, eu já fui um pouquinho maromba, talvez, mas agora já não faz parte, não me apetece levantar todo dia de manhã. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre a academia que eu tô indo, que deixa aqui nos comentários se você vai em alguma academia e me fala o nome, que eu acho que deve ser a mesma que eu. E o que eu fiz, né? Mas eu estou indo na academia, logicamente. Porém, eu estou indo nas aulas de dança da academia, o que é muito melhor para quem está acostumado a dançar e quem gosta de dançar e quem tem um hábito de vida de dançar. Então dança, teatro, qualquer coisa que você se movimente. Quem já é magro não entende que quem tá acima do peso, geralmente, não se movimenta. No meu caso, pelo menos foi assim. O meu problema maior com estar acima do peso é não me movimentar, eu não me movimento. Então, logicamente, eu vou comer, comer bastante porcaria e vou ficar inerte e não vou gastar aquela caloria. Então, isso é fundamental. Procura alguma coisa que faz você querer se movimentar e deixa ela na sua rotina. Dica número 8, estresse. Esse você não esperava, hein? O estresse, gente, ele engorda. Ele engorda mesmo. Eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida. E foi um dos motivos que eu engordei. Porque eu descontei tudo na comida e tudo em ficar sentadinha no sofá vendo vídeos e televisão e Instagram. Então, o que te faz engordar pode estar sendo o estresse do seu dia a dia. Tenta resolver o máximo de problemas que você conseguir e ter o máximo de tempo livre para você fazer o que você quiser, para você fazer o que você gosta, para você fazer coisas que te dá prazer. O estresse, gente, ele é um problema da humanidade. Então, tenta ficar o menos estressada possível, procura um hobby. Pelo menos, por exemplo, meu hobby é gravar vídeos para o YouTube. Não ganho dinheiro gravando vídeos para o YouTube. Mas eu gosto. Aliás, posso ganhar dinheiro, sim. Se você comprar um medicamento ou alguma coisinha que eu vou deixar aqui indicando para emagrecer, aqui nos links da descrição. Mas é tipo 20 reais, 10 reais por mês no máximo. Não paga as contas, né? Então o YouTube é, sim, um hobby meu. E eu recomendo que você encontre um hobby também. De preferência, o melhor seria se a gente encontrasse um hobby que exercício físico. Tem uma amiga minha que o hobby dela é ir pra academia. Ela ama. Eu detesto já. Mas, enfim. Não fique estressada, porque estresse faz mal. E essa nona dica, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Ou melhor ainda, compartilhar com alguma amiga que quer emagrecer. Compartilhar com alguém que precisa de uma luz pra emagrecer. Que é só anotar tudo isso que eu falei. E talvez ir colocando no dia a dia. Eu tenho uma lousa aqui em casa, eu deixo essas coisas anotadas. E deixa aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou e quais as dicas que você já faz aí na sua casa, né? Porque nem sempre a pessoa tá muito acima do peso, às vezes você só tá um pouquinho só. Então deixa aqui tudo que você já faz dessas coisas ou a que você mais gostaria de fazer. A nona dica e a última é: não pega atalho. Não tem atalho, gente, infelizmente. Essas dietas que perdem não sei quanto em quanto tempo, você vai perder, mas e depois para manter? Vai ser uma frustração. Então, desconfia de fórmula milagrosa, sabe? Pega coisa com confiança mesmo. É difícil, né? Eu tô aqui pra dizer isso porque eu não sou uma pessoa fitness. Olha aqui meu braço. Eu ainda tô gorda, entendeu? Ó, ainda tenho gordura, estou com flacidez, porque emagreci, obviamente. Mas é normal, gente. E demora, né? Mas o emagrecimento não é uma coisa do dia pra noite. O emagrecimento
é uma rotina, é um estilo de vida que você tem que ter, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui, até aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário. Tô até emocionada que esse vídeo foi muito bacana e é muito importante para mim falar sobre esse tema, porque peso é uma coisa que me toca muito, porque é um peso realmente na minha vida, tá bom? Um beijo, um abraço, fique com Deus. Obrigada demais por ter assistido e até o próximo vídeo.